bem-vindos a mais um episódio do Chega de Birra Cast. E aí, você está gostando? Não esqueça de deixar o seu comentário. Eu sou Eliana Costa. Eu sou Jamile Tupinambá. E hoje nós vamos falar sobre a raiva. Mas não é a raiva das crianças, é a raiva nossa como mães. Quando a gente fica com raiva do comportamento da criança. E aí, Jamile? Quem já sentiu raiva aí com o comportamento da criança? Quem tá assistindo no cast, porque a gente também é vídeo, né? Vai ver que eu levantei a mão aí. Quem já sentiu raiva do comportamento da criança? Eu tô bem enquadrada nisso daí. E lembrei até de uma situação que eu fiquei com bastante raiva e depois eu tive que me retratar com minha criança. Então, eu fui... Quem é loiro sabe, né? Cabelo loiro, farofa, quebra, precisa de um tratamento de cabelo, de hidratante, condicionante, nutritivo, restaurativo e tudo mais que o bolso não cabe, né? Tudo muito caro. E aí eu tinha ido para o Paraguai resolver algumas questões de trabalho com o meu pai e lá eu aproveitei, né, do imposto, que é mais barato e tudo, e comprei o kit inteiro de tratamento do meu cabelo, que é um kit, foi caro, né, caro. E aí cheguei em casa, botei lá nas minhas coisas e tudo, beleza. O que aconteceu? Minha filha de 10 anos de idade, na época, pegou o meu creme para poder usar no cabelo. O creme caiu na mão dela, quebrou. E aí perdi o creme cheinho, novinho e tudo mais. Quando eu vi aquilo, que eu olhei assim, me subiu uma raiva pelo produto ter quebrado, por eu não ter outra oportunidade de ir para o Paraguai, de eu não conseguir acesso, de ter aqueles valores que eu paguei. E aí eu olhei para ele e falei, poxa, será que eu não posso ter nada? Por que você pegou meu creme? Era meu. Você não tem suas coisas, eu não mexo em suas coisas. Por que você mexeu na minha? E tal. E aí eu tava bem enérgica. Quando eu olhei para ela, o olho dela tava cheio de lágrima assim, ó. Cheio de lágrima. E eu me vi assim, eu falei, nossa, ali eu percebi a cagada que eu tinha feito. E quando eu vi, aí eu esperei ela terminar o banho. E aí quando ela saiu, aí eu respirei, né? Porque a emoção raiva, ela demora 90 segundos. Se a gente não alimenta, ela melhora. Então, por isso que a gente fala da importância da pausa, do respirar, do se afastar daquela situação. Então, quando eu me vi com a raiva naquele momento, eu me afastei. 90 segundos, 1 minuto e meio. Então, eu me afastei, respirei. E aí foi diminuindo aquela intensidade da emoção, se a gente não alimenta. Se a gente alimenta, ela aumenta. Mas se a gente não alimenta, ela vai diminuindo. E aí eu fui me sentindo melhor. Minha filha saiu, eu sentei ela no sofá e falei, filha, deixa eu te explicar. Eu não estou com raiva de você. Eu estou com raiva do que aconteceu. Eu estou com raiva de ter quebrado meu shampoo, meu condicionador, minhas coisas. E eu estaria com raiva mesmo se tivesse acontecido comigo. Se eu estivesse usando, escorregasse da minha mão e quebrasse, eu ia estar com a mesma raiva. Então, eu quero que você entenda que é verdade, sim, eu estou com raiva. E que minha raiva é válida, sim, porque eu perdi algo que eu queria, que eu gostava e que eu precisava. Mas que ela não é pessoal. Eu continuo te amando incondicionalmente. Isso foi um acidente que aconteceu com você que gerou uma raiva em mim. Então, eu não estou com raiva de você. Estou com raiva do que aconteceu. Separar o sentimento do acontecimento. Né? Separar a emoção do fato em si. Sim. E aí, ela entendeu, ela acalmou. Falei, eu quero pedir desculpa pela forma ríspida que eu falei com você, mas foi porque eu estava com raiva. E quando a gente geralmente está com raiva, a gente tem uma comunicação mais violenta. Mas eu só quero que você saiba. Você entende isso, que eu não estou com raiva de você? Eu estou com raiva do pote que quebrou? Aí ela falou, entendo, mãe. Aí expliquei isso para ela entender também que a raiva é algo natural, que é algo que a gente vai sentir, mas que, por a gente sentir, isso não nos dá o direito de a gente ser violento e agressivo com o outro.
Tudo bem sentir raiva, mas eu preciso administrar. E numa comunicação clara que você consiga separar e perceber o que é comportamento e o que é fato para não jogar na pessoa, aí fica mais fácil de lidar. Então, ela, com já 10 anos de idade, compreendeu. No primeiro momento, eu acredito que ela tenha pensado que foi pessoal, que eu senti raiva dela, por isso o olho cheio de lágrima. Porque ela não queria derrubar, ela não queria quebrar. Imagina. Imagina. E aí a gente conseguiu lidar bem com isso. Mas é mais comum do que a gente imagina, né? Criança, às vezes, quebra um copo da casa, um objeto que a gente deixou inacessível, a gente deixou num lugar que não era para a criança mexer. A criança mexe, quebra e a gente fica com raiva da criança. Isso. Você já teve alguma situação assim, Lil, que sua criança fez algum comportamento e que isso de alguma maneira despertou a raiva? Porque essa raiva, às vezes, a gente nem entende por que tá sentindo raiva, mas é por um link que fez com algo que aconteceu na nossa infância. Né? Eu lembrei que teve uma vez que eu senti raiva da minha filha, porque na minha infância, como eu tive que lidar muito cedo com algumas situações, meus pais se divorciaram e eu fiquei sem mãe por um tempo, eu tive que aprender a fazer meu lanche, a fazer minha comida, a fazer as coisas assim de autonomia. Eu tive que aprender a me virar muito, muito cedo, tomar banho sozinha, tudo. Então, quando minha filha mostrou essa dependência para coisas básicas, eu sentia uma raivinha. Tipo, nossa, ela tá pedindo ajuda para cortar um pão. Com 10 anos, nossa, ela tá pedindo ajuda. Era uma raivinha, mas é por eu não ter tido isso. Não era uma raivinha dela, é da minha história de, poxa, eu não tive isso. Né? Eu queria ter tido isso e eu não tive. Então, essa raiva a gente precisa observar na gente para ver se é de algo pontual, como foi o meu creme que caiu, foi algo pontual, que não tem relacionado a trauma. Qualquer um que pega um celular, comprou, o celular quebrou, qualquer um vai sentir raiva disso. Isso. Ou se é algo que você não entende, por que eu tô com raiva dessa criança, desse comportamento? E aí, quando você vai perceber e mergulhar mais a fundo, você vai vendo que são questões não resolvidas da sua própria infância e da sua própria dor, e aí você tem raiva do que aconteceu com você e não da criança. Exatamente. Eu vou nessa linha, assim, minha experiência nesse sentido. Não lembro, assim, nenhum fato como, né, nessa questão do shampoo, mas nessa questão mais do sentimento. Inconformado porque tá viajando e vai voltar para casa. Né? Aquela coisa, não quero voltar. E aí eu ali já ficando com raiva daquele comportamento. Eu, na minha infância, não tinha nem oportunidade de viajar. Quanto mais de estar voltando para casa depois de uma viagem, mas ter que estar ali explicando. Não, a gente tem um tempo de viajar e tem um tempo de voltar para casa. A gente está viajando porque está de férias, mas as férias é só um período, a gente precisa voltar para nossa vida normal. E tendo que repetir isso várias vezes, e aí eu já ficando com aquela raiva de se pôr na minha infância, eu não tive isso. Não tive essa paciência, não tive nada disso. Eu não tinha essas viagens. Casa, não era vista, não era lembrada. E você tem tudo isso e não dá valor. E eu tenho que estar aqui explicando e reexplicando que a viagem acabou, que amanhã é dia de voltar, que a viagem acabou, é dia de... E às vezes a gente acha que a criança deve alguma coisa a gente. Isso, que já tinha que ter entendido. Porque a gente não... Elas não são culpadas pelo que a gente não teve. Exatamente. Mas a gente acha que ela deve alguma coisa, né? Meu marido sempre fala isso, ele fala assim... a gente pede pizza, as crianças não querem comer pizza. Na minha casa quase nunca tinha pizza. E aqui, quando tem pizza, não tem? Não dá valor às coisas que tem e tal. Isso. Mas são histórias e vivências que elas não viveram. Né? Na minha época, não tinha podcast, chega de birracast, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, como que a gente pode querer que as crianças tenham referências de algo que elas não viveram? Que elas não sejam digitais se elas nasceram numa época digital? Né? Você vê crianças que pegam tudo achando que é interativo. Tá na rua assim, ó, achando que tudo é interativo. E futuramente deve ser cada vez mais as coisas interativas. Né? Hoje em dia tem aquele óculos IA que você coloca e vê, grava, filma, você conversa com o óculos fala com você. É mesmo? Não. Não. Não vê ainda. Tem esse óculos, depois você pesquisa. Então, assim... a gente precisa entender, né, que por isso a importância da terapia. Inclusive, no próximo podcast a gente pode trazer esse tema de terapia, a importância da terapia.
né? Pra gente entender o que aconteceu conosco e que a criança não nos deve nada, por a gente ter tido negligências, abandonos, ou autoritarismo, ou violência na nossa forma que foi educado. Exato. E aí, mais alguma consideração sobre esta temática da raiva? Não, acho que ficou bem, bem claro já, né? Deu pra Eu vejo que é bem comum, né? Esse sentimento. Então, eu acho importante a gente sair com esse ponto, né? Que não é pra mãe não sentir raiva. fazer Eu quero essa que entenda. desassociação. Eu quero que entenda isso. Não é dizer, tem que educar sem raiva, né? Inclusive, a Maia atrás, né? A calma que educa, a raiva não educa. Mas a raiva é uma emoção genuína. Então, não é que a gente não vai sentir raiva. A gente vai sentir a raiva. Mas a gente precisa analisar se foi algo pontual, dissociado do comportamento, ou se é algo que o buraco é mais embaixo e que a gente precisa analisar se tem questões mais profundas na nossa história. É como, por exemplo, nesse caso do shampoo, se você fosse tentar educar ela naquele momento dos 90 segundos da raiva, você ia bater, você ia gritar. Então é nesse sentido do que a raiva não educa. Você acalma, deixa a raiva passar, para que você faça uma educação reparadora, humanizada e não espere esse tempo do explodir da emoção, porque a raiva você vai ter uma comunicação mais violenta, não tem como, né? Você tá nervoso ali, bateu o carro, aconteceu alguma coisa, você não vai sair, senhor, o senhor não deu a seta ao fazer a curva, o que aconteceu? Estavas distraído? Não vai acontecer desse jeito. Vai dizer, você não olhou, rapaz, tá dormindo. A comunicação da raiva é desse jeito. Mas é preciso entender só isso, que eu quero que fique bem claro, né, neste episódio. Né? A raiva que é pontual e que deve ser validada por algo que aconteceu, mas a gente dissociar do comportamento. E a raiva que a gente não sabe o porquê, mas sente. E às vezes as mães se culpam por sentir essa raiva. Por que eu tô sentindo raiva da minha filha? Ela não fez nada. Tá pedindo pra eu cortar um pão, eu estou com raiva dela. Mas não é dela. É da sua história e das experiências traumáticas que você viveu. Então, trazendo essas memórias, essa referência, a gente vai trazer mais leveza também ao educar. E é isso. Comenta aqui se você já passou por uma situação que sentiu raiva de sua criança, se você já educou assim, na impulsividade. E te espero no nosso próximo podcast, Chega de BirraCast. Não esqueça, né, de seguir no Instagram, @ChegaDeBirraCast. E deixe seu comentário. Tchau, tchau.